por jornalistas independentes e tal, e a família Bolsonaro não estava nem aí. Então, esse discurso de que estamos combatendo o autoritarismo, isso é agora que eles foram atingidos, né? Principalmente depois que o inquérito das fake news passou a ser usado para atingi-los, porque eles não eram os alvos iniciais. Você tinha ali um elemento de blindagem dos próprios ministros, que estavam sendo alvo de escrutínio por membros da Lava Jato, pela Receita Federal, que não tinha nada a ver com a Lava Jato, atingindo ali esposas do Dias Toffoli, do ministro Gilmar Mendes. E eles estavam querendo censurar a imprensa, como a Cruzoé, que é a revista que hoje eu dirijo. Naquela época eu não era diretor de jornalismo ainda, mas eu já atuava na empresa. E aí veio a reportagem sobre o amigo do meu pai, que é o codinome do Dias Toffoli na Odebrecht, usado ali em e-mails do Marcelo Odebrecht para outros executivos da empreiteira. A Cruzoé, os repórteres na época descobriram isso, aquele material que foi juntado a um dos processos da Lava Jato, publicou, era tudo verdade. E o Toffoli mandou a mensagem para o Moraes censurou, mandou retirar a matéria do ar. Ela foi censurada por dizer a verdade, mas era uma verdade inconveniente para o ministro. E aí houve uma reação de alguns jornalistas, mas o bolsonarismo naquele momento não estava muito interessado. Inclusive, é um parêntese mais longo, mas acho que é importante para embasar a nossa conversa. O André Mendonça, atual ministro do STF, indicado pelo Jair Bolsonaro, ele era advogado-geral da União. E ele legitimou o inquérito das fake news. Aí tem gente que fala assim, mas o AGU ele tem que defender o Supremo Tribunal Federal. Ora, se eu tiver que defender algo errado, se eu tiver que defender um inquérito que não tem objeto definido, que não tem prazo determinado, que foi feito contornando o processo devido e tal, ora, eu entrego o meu cargo e falo, eu não vou defender isso. É que as pessoas falam assim como se o valor maior fosse a boquinha, fosse o cargo, fosse a remuneração. Então não tem essa desculpa. O indicado Jair Bolsonaro defendeu a abertura do inquérito, o outro indicado foi Augusto Aras, do PGR, também legitimou, ele só pediu para participar também, só quero que o Ministério Público entre e tal, mas como ele blindava muito o bolsonarismo e os ministros do STF queriam algo mais controlado por eles tocaram assim mesmo. E aí a família Bolsonaro sabotou a CPI da Lava Toga, que foi justamente uma iniciativa no Senado Federal para investigar ministros do STF, inclusive pela abertura do inquérito das fake news. O Toffoli era o principal alvo, mas pegaria também o Gilmar Mendes, e isso estava no requerimento encabeçado pelo senador Alessandro Vieira, que já fez muito mais contra ministros do STF do que a família Bolsonaro, com atitudes bastante incisivas contra o Dias Toffoli, contra o Gilmar Mendes, agora, dentro de termos técnicos, sem essa gritaria de carro de som. E o Flávio Bolsonaro e o Jair usaram o telefone ali para fazer pressão contra senadores do partido deles na época, Major Olímpio, Selma Arruda e Soraya Tronic, para retirada da assinatura do requerimento de criação da CPI. Eles se negaram a retirar, todos deram entrevistas falando a respeito. O Major fez 2 entrevistas para mim, ele me concedeu 2 entrevistas que ele detalhou. O Flávio pegou o telefone, falou isso, aí xingou palavrões, ele usa até a palavra impropérios, ele explica que são palavrões e tal, o Major Olímpio da antiga. E aí o Jair pegou o telefone do Flávio, aí passou a xingar também. E era sensacional o Major Olímpio falando a respeito disso, porque ele lamentavelmente morreu, né? E faz muita falta no Senado Federal. Porque ele foi policial e ele... eu até perguntei uma vez para ele, por que você tem esse negócio assim tão forte contra qualquer tipo de bandidagem, né? Porque ele tinha um discurso, rachadinha é coisa de ladrão. Seja de esquerda, seja de centro, seja de direita, é coisa de ladrão. Ele falou, olha, Felipe, eu fui policial e das coisas mais difíceis que eu tinha que fazer na minha vida era dar a notícia da morte de um policial para os seus familiares. Então, quando você faz isso, você fica com muito asco de qualquer tipo de bandido, né? Porque a consequência é muito ruim e tal. E aquilo ficou presente no comportamento político dele. Então ele deu todos os detalhes sobre essa pressão, usou a Selma Arruda também fez isso, a Soraya Tronic demorou um pouquinho mais, mas aí depois fez também pelas redes sociais, todos os relatos. Eles não conseguiram tirar essas assinaturas, mas conseguiram do Elmano Ferrer, que é um deputado do Centrão, um senador, perdão, do Centrão, a CPI era no Senado, e que era vice-líder do governo Bolsonaro. Bolsonaro liberou verba para o reduto eleitoral dele, emenda, aquele toma lá da cá, e acabou não tendo o mínimo de assinaturas, e o Flávio não assinou.
Então, naquele momento, eles estavam preocupados com o quê? Com a blindagem do Flávio Bolsonaro, que era investigado por peculatas, mal chamadas rachadinhas, no gabinete, que é o histórico de funcionalismo fantasma da família. E aí, eles não queriam melindrar o Dias Toffoli, eles queriam proteger o Dias Toffoli para que o Dias Toffoli protegesse a família, né? A começar pelo Flávio, mas daquela pena sai um galinheiro inteiro. E aí eles protegeram o Toffoli e o Toffoli paralisou as investigações sobre o Flávio no Supremo Tribunal Federal, aproveitou até um pedido do Flávio para paralisar as próprias investigações da Receita sobre a esposa dele e do Gilmar. Então, nossa, o bolsonarismo... tinha um monte de sujeirinha aparecendo, né? Muita. Então, o bolsonarismo, naquele momento, não